Você é manipulado o tempo todo. Você é manipulado desde que nasce. E não só pela publicidade, não só pela política e por tudo que você imagina, mas no seu dia a dia, a todo momento. É sobre isso que nós falamos agora com o Eduardo Ferraz, consultor em gestão de pessoas, escritor, palestrante, nome nacional hoje, que começou aqui em Curitiba. A Arlete Ferrari, que é psicóloga sistêmica, trabalha com relacionamento, família, casais. E a Ruth Bolognese, colunista e jornalista política, que sempre participa com a gente também. Ruth, você vai dar o chute inicial. A manipulação, a gente, quando fica um pouquinho mais velho, você começa a perceber quando você está sendo manipulado pelas pessoas ao seu redor. Na maior parte da vida, eu acredito que a gente não perceba isso, e muitas vezes você faz o que não deveria fazer, sendo manipulado por alguém que sabe o que quer que você faça. 100%, Vini. 100%. Eu divido a manipulação, aí eu não vou falar em política, tá? Porque aí já é exagerar em termos de manipulação. Mas assim, ó, quem manipula mais, a nossa psicóloga vai dizer aqui, marido, mãe e criança. Esses três você não escapa. O marido, você deve saber por razões óbvias, né? E manipula, na verdade, o ser humano manipula pela meia informação. Né? Ele dá metade da versão... Metade, um pouquinho da verdade. E o resto você tenta adivinhar. E as mulheres? Não, eu acho que mulher não manipula. Mulher é honestíssima. Mulher nos seus sentimentos. Mãe manipula, né? Mãe te olha e você já se abaixa e faz o que ela quer. E criança nem se fala, né, Vivi? Eu tenho um neto que ele faz o que ele quer comigo, olha. Então, esses três elementos, eu acho que na manipulação, eles são eternos. A psicóloga fala mais que eu. Eduardo Ferraz. Bom, já que a gente tem aqui uma comentarista política e uma psicóloga, eu vou falar de empresa, que é meu métier, né? Se a gente está falando de manipulação, e eu estou há 25 anos dando consultoria dentro de empresa, o que a gente mais vê todos os dias, centenas de vezes por dia, é um querendo ser mais esperto que o outro, né? O jogo, o que a gente chama de jogo de poder, que jogo político nas empresas, na verdade, é um jogo de manipulação. Quer dizer, quem que é mais forte, quem que é mais poderoso, quem que vai ser promovido primeiro. Olha, se eu for promovido, eu te levo junto, então você finge que você acredita no que eu falo. Olha, eu não sou chefe, mas um dia eu vou ser. Eu não sou poderoso, mas um dia serei. Eu não posso te dar aumento hoje, mas daqui a um tempo, se você caprichar, eu te dou. Ou seja, seja fiel a mim, não a empresa, muitas vezes. Então, esse jogo de empurra, esse jogo de manipulação, não adianta a gente querer ser muito purista, porque você dá vida, né? A gente vê jogos de manipulação todos os dias, em todos os lugares. Eu vou falar mais aqui da empresa, mas isso faz parte do jogo. O mais importante, como falou o Vini aqui, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais vacinado. É a gente não entrar tão fácil como a gente entrava quando tinha 20 anos de idade, que é muito mais fácil manipular quem tem pouca experiência. A percepção de ser manipulada, acho que a Arlete fala bem disso, é interessante. Vamos ouvir. Quando você começa a perceber, né? A Arlete Ferrari pode dizer pra gente, tem a impressão que a manipulação começa quando alguém chega pra você, olha, tem uma coisa pra te contar. É o primeiro sinal? A nossa manipulação, na verdade, ela começa desde muito cedo. E acho que isso é uma coisa que a gente foi treinado para viver, né? A gente vive manipulação porque os pais induzem a determinada atitude, porque eles obviamente estão tendo a intenção de educar, mas eu acho que isso permanece pela vida, por isso que é tão fácil de cair e ser manipulado. Toda vez que tiver alguém precisando controlar uma situação, você vai ter um tipo de manipulação, né? Ela pode ser até coerciva. Você pode ter até coerção, você pode ter um tipo de manipulação mais evidente e mais grosseira, mas sempre será porque as pessoas têm necessidade de ter algum poder sobre a situação, algum controle. Mas, e você, como é que vê no dia a dia, no cotidiano, na vida, a manipulação? Nós somos os maiores manipuladores, né? Porque nós falamos aqui, nem sempre sabemos o retorno, né, do que estamos falando, não temos, na verdade, um diálogo, né? E eu me lembro do Canal 12, quando eu era diretor lá do jornalismo, um dia o Padre Mir, que era uma figura polêmica, que era conservador, radical, né, aquela guerra dele contra a Leila Diniz, mexer com os mitos da juventude, e um dia ele não foi. Aí uma reclamação na televisão, mas como é que eu vou passar o meu dia hoje sem ouvir o Padre Mir? Mas eu ouvi isso, né? Então a gente, às vezes, também, é claro que
temos contato aí na rua, eu gosto quando uma pessoa vem e diz assim, eu posso até concordar com ele. Eu prefiro quando o cara diz assim para mim, mas muitas vezes não concordo. Quer dizer, criar esse espírito crítico, uma coisa que é difícil, porque nós estamos nessa posição. Aí você é um emissor e outro recebe a informação, é evidente que se nós não resolvermos esse meio de campo, que ele é mal resolvido, não adianta inventar ombudsman, ouvidor, as cartas dos jornais. É claro que houve uma evolução nisso. Por exemplo, o padrão das cartas da Gazeta do Povo hoje é bem melhor do que era anteriormente, de uma época que inventavam carta. Você vê a participação do público. Hoje nós temos uma sociedade com os meios sociais, isso aí fermentou. Você tem mais possibilidades de haver pelo menos uma base de conflito nessa condição de quem está emitindo uma opinião ou até dando uma notícia. Ruth. E aí, Ruth? A manipulação. Nós estamos falando, deixa eu esclarecer um negócio. Nós estamos falando aqui por causa da Rita, da novela? Não, nós estamos falando porque na observação do dia a dia, na busca incessante de assuntos para debater aqui, que é o nosso exercício diário, que assuntos vamos debater no sábado, na sexta-feira, na conversa, surgiu esse tema. Porque ela está presente na vida e muitas vezes no trabalho. E às vezes a pessoa até sabe que está sendo manipulada, mas é aquela história, obedece porque tem juízo. É verdade. Agora, nós jornalistas, o Márcio está falando um negócio interessante, a gente tenta manipular, né, Lili? Acho que quando você coloca uma opinião, você defende, também é uma forma de manipular o ouvinte ou o telespectador, ou sei lá. Você fica o tempo inteiro tentando que as pessoas pensem como você, e aí entra sempre a manipulação. Eu acho que eu sou manipulador. Eu quero que o povo pense que nem que eu. Não sei, eu nunca consigo, mas eu tento fazer isso o tempo inteiro. Mas isso as pessoas precisam para se sentir confortáveis, né? Quando você convence os outros, você pensa, então eu tenho razão. Então tem razão. Convence o outro. Agora, eu queria perguntar para você, a manipulação, ela é uma forma de chantagem? Ela sempre está linkada à chantagem? Não acredito. Eu entendo que dependendo como tudo nesta vida, como tudo, não tem nada de bom, só bom ou só mal, né? Eu acho que como tudo nessa vida depende da intenção que você tem. E tem a questão ética, pessoal. Você pode perceber quando está manipulando alguém, você sabe que está manipulando em alguma instância dentro de você, né? Se você não for um psicopata, né? Um sociopatinha, você sabe que esse não consegue perceber. Mas se você está manipulando, sabe que manipula. Animais, pessoas, coisas, você está o tempo inteiro agindo sobre o meio onde você vive. Então é impossível, você precisa ter a ética para poder entender que você está manipulando. E se você não percebe, na verdade, isso se torna extremamente nocivo. Eduardo Ferraz, há uma situação difícil, porque você é jogado no mercado de trabalho, jovem. Você vai conviver nesse ambiente, vai existir em todos os lugares, como você disse agora há pouco, mas ninguém foi avisado sobre isso, ninguém foi preparado para isso. Duas coisas que ninguém prepara ninguém para trabalhar. Primeiro, ninguém ensina personalidade na faculdade. Tirando psicologia, que a pessoa vive disso, ninguém explica, em nenhuma faculdade que eu conheça pelo menos, como é que se forma a personalidade, quais são os principais problemas em empresa, os desvios de caráter, os problemas psiquiátricos, inclusive, o que ela vai enfrentar de situação grave na prática. Ninguém fala disso, o negócio passa lotado. O que eu passei em empresa, que todo mundo que é jovem passa, a gente entra lá completamente virgem, né? A gente entra ingênuo de tudo, a gente entra numa empresa, numa profissão, num trabalho cheio de amor para dar, a gente quer trabalhar bastante, quer ganhar bem, quer ser promovido, e com poucos meses, os que são um pouquinho mais perceptivos começam a perceber que já entraram no jogo, o que chama de valores da empresa, na verdade, são as condutas, o que pode aqui nessa empresa e o que não pode. 99% das empresas têm regras de conduta que não estão escritas. Elas são... E essas são as mais importantes. Elas são implícitas, né? Elas são tácitas. Elas não estão escritas, mas é ali que vale. Por exemplo, olha, o chefe só vai embora às 8 da noite. Quem for embora antes das 8
é tido como preguiçoso, vagabundo, muquifento e não tem futuro. A gente enfrenta isso mesmo. Ou, não esquenta a cabeça, o chefe só chega depois das 10 e ele chega mal-humorado. Então, se você chegar às 10h30, fica enrolando aí, chega mais cedo, enrola. Então, mesmo as pessoas mais puras, com alguns meses já, mais pra frente a gente era mais bobinho, eu acho, né? Há 20 anos, há 30 anos já era mais ingênuo. Hoje o jogo está mais explícito. Então, as pessoas um pouquinho mais safas, agurizadas, um pouquinho mais espertas, já percebem em 4, 5, 6 meses qual é o jogo, qual é a regra aqui. Ó, aqui o negócio é trabalhar bastante e ficar quieto. Ou então o negócio é o seguinte, ó, quem trabalha muito aqui é mal visto. Enrola, bicho. Né? Não seja CDF, não seja Caxias. Principalmente em governo, viu? Se você trabalhar muito, o povo vai começar a... Mas isso é empresa também, Ruth, isso é empresa. Então, na verdade, o que a gente chama de manipulação são as regras do jogo. Muito ingênua é a pessoa que depois de 1 ano, 2 em empresa, e existem ainda os incautos, né? Eles estão lá, que eles não entenderam nada. Quer dizer, é um jogo de cena, é muita enganação, é muita... Um finge que manda, outro finge que obedece. Essas são as regras tácitas. Então, o melhor antídoto, vamos ser práticos aqui, né? Como o Vini falou aqui, vamos tentar dar informações práticas para as pessoas lidarem com isso. A melhor informação prática que eu posso dar em quase 50 anos de idade, e todo dia entrar na empresa e vendo esse jogo, a vacina não seja ingênuo. Comece a perceber como é que rola o jogo. Você pode até fazer parte do jogo, isso não está errado. Mas a ingenuidade é um problema, a pessoa só vence com o sofrimento. É sofrendo que você, tropeçando que você vai descobrir. Agora, se a gente está atento, Vini, é aí que está. Você pode ser ingênuo e ficar 10, 15, 20 anos sendo ingênuo para depois aprender, sofrer muito, cair muito, ou você já entra. Isso aqui é um aviso, isso aqui é uma vacina. Ó, pode escrever o que eu estou dizendo, os mais velhos sabem o que eu estou dizendo, né? Toda empresa tem regras tácitas, tem valores tácitos. E todo chefe é manipulador? É uma condição... É uma condição de poder, como a Nath falou aqui. O poder é um jogo de poder. O chefe não é só o cargo. Ele, para se manter lá em cima, ele tem que fazer conchavo. O que é diferente de hierarquia, né? O que é diferente de hierarquicamente superior. Ter poder, ou precisar lançar mão de poder, que é uma coisa bem cultural no Brasil, né? Todos nós somos... O brasileiro é muito manipulador e é muito sedutor, e tem todo esse jogo, essa coisa, vamos dar um jeitinho e tal. Isso tudo é uma forma de manipulação, então também tem a ver com a nossa cultura. Luiz Geraldo Massa, quando a gente começa a trabalhar, eu queria que você contribuísse com esse pensamento de vivência de redação. Você sente nos primeiros dias, e aí que vem o choque, porque você começa a trabalhar muito, aí... O colega já vem e começa com o bullying, para você trabalhar menos. Porque o fato de você trabalhar incomoda. Eu me lembro, no meu início de repórter, a primeira semana eu fiquei preocupadíssimo, porque o colega falou assim, todo repórter que entra aqui no Canal 12 é a mesma coisa, a pessoa quer trabalhar, quer produzir, depois vai ver que não adianta nada. Quer dizer, na primeira semana queriam me desestimular para que eu não trabalhasse. E se você deixar levar e for conduzido pelos outros, você não consegue sair do lugar. Mas quem são os vivedores? São os caras que dissimulam. Tem cara que não tem a menor importância operacional, mas é um sujeito que sabe se credenciar, que faz as suas relações públicas e sujeito realmente fica por cima da carniça, né? Porque, na verdade, essa referência feita ao caráter, vamos dizer assim, dissolvente do cara que trabalha, do cara que é sério, isso é aplicado no serviço público. Serviço público é aquela mediania, né? E quando o sujeito rompe com aquele clima, é evidente que ele passa a ser mal visto. Ele passa a ser um desagregador. O sujeito é interessado no trabalho, na produção, é desagregador. Agora, as instâncias que são criadas para isso aí, que é o setor de recursos humanos, da área da psicologia dentro das empresas, qual é a função do psicólogo? É integrar o cara, né? A função dele passa a ser também, numa certa perspectiva, repressiva. Eu me lembro, falaram aqui em códigos não escritos. O do Eros Macedo era escrito, tinha um decálogo. A maior empresa do Brasil. Como é que era? Macediano? Era os macedianos. Eu lembro disso. Tinha um código, mas era escrito mesmo, tem razão. Não podia falar alto, tinha que usar gravata. Eu lembro disso aí. Um negócio meio discoteiro. Tem todo uma regra de comportamento. Banco também tinha isso. Hoje não sei se agora, Ruth, na pergunta do Maza, eu só queria entender o seguinte, que na verdade o que você pensa que vem de cima também vem da média, vem do conjunto quando você está em qualquer ambiente. Na verdade,
há um convite, uma indução à mediocridade. Se a pessoa começar a se mexer muito, você sentiu isso em vários lugares, você se torna um problema. É verdade. Para os Olha, outros. eu vou contar uma história aqui, não vou dizer qual governo que é. Eu fui convidado para trabalhar no governo. Foi a minha única experiência de governo. E eu, juro por Deus, gente, eu fui lá achando assim, eles querem o meu espírito crítico. Era onde eu teria que contribuir, certo? Na primeira reunião, eu ergui a voz e o povo me matou ali. Eles não queriam espírito crítico nenhum, eles queriam adesão. Sabe? Você tem que ir lá e concordar com tudo. É uma forma também de manipulação real isso, né? Tem que concordar e tem que elogiar o chefe também. Avaliação. É a história da camisa do chefe, né? Bonita camisa. Né? Ou então é o seguinte, né? Dizem que perguntaram para um rapaz na empresa, né? O que você, o chefe perguntou para ele, qual a sua opinião sobre o assunto, fulano? Você gosta ou não gosta? Quais as duas pessoas mais competentes aqui da empresa, né? Que você vê, porque eu quero me pautar você é um cara inteligente, você é novo, né? Quais as duas pessoas mais importantes da empresa, Zezinho? Olha, primeiro é o senhor. O senhor é muito inteligente, o senhor é brilhante, o senhor é um gênio. E qual que é a segunda? É quem o senhor indicar. Eu estou brincando com isso aí, porque na verdade o chefe, quando chama um cara para pedir o que acha olha, o que você acha de mim, o que ele está dizendo? Me elogie bastante, puxe bastante meu saco, né? Diga que eu sou o cara, estou precisando de alguma coisa. E é uma forma de manipulação para dizer, olha, eu estou demarcando o terreno. Quer dizer, aqui, eu estou deixando claro aqui quem manda. Então, muitas vezes nas empresas, aí o Vílio, as pessoas que estão ouvindo, Eduardo, falar é fácil, eu tenho que pegar ônibus, eu trabalho, eu preciso pagar a faculdade de filho, eu tenho que aceitar o jogo da empresa. É verdade. Agora, se você está aceitando um jogo que você sabe que você está jogando, faz parte da vida. Agora, está numa empresa ruim, está num lugar que se sente manipulado, se sente usado, pede para sair. Prepara o terreno para ir para outro lugar. E olha, não quero deixar ninguém triste ou desanimado, mas em toda a empresa, se for na empresa A para B, lá também vai ter manipulação, vai ter chefe incompetente, vai ter regra tácita que não está explícita, mas é que tem que valer. A vida é assim. Sinto muito, né? Eu não estou sendo cínico aqui, mas eu estou dizendo, o grande mal das pessoas, eu percebo, é a ingenuidade. É você entrar no ambiente, ou entrar no governo, desculpa, eu estava até rindo. A ingenuidade, né? Achar que vai entrar num ambiente deletério, um ambiente viciado, um ambiente ruim, um ambiente podre, e pela firmeza de caráter, pela postura, você vai mudar o ambiente. Não vai. Infelizmente, os valores tácitos, eles são muito mais fortes e muito mais duradouros do que as intenções, do que os valores explícitos. Então não adianta brigar com os fatos. Dá um pão de faca. Ou se adapta e fica quieto, que não é meu caso. Eu não estou dizendo assim, ó. Tanto que eu mudo de emprego. Eu comecei a ser consultor com 26 anos, que depois do primeiro emprego eu percebi, é tudo assim. É um bom emprego, eu sou executivo, eu ganho bem, mas daqui 1 ano, 2 ou 10, eu vou estar só mudando de empresa, mas é a mesma coisa. Eu quero trabalhar sozinho. Eu fiz isso há 20 anos. Não me arrependo nem um pouco, eu crio as minhas regras. Eu não estou dizendo, eu repito, eu não estou dizendo que seja fácil. Agora, só reclamar não vai resolver a vida de ninguém. Papo de Sexta. Estamos falando hoje aqui sobre a manipulação. Você é manipulado toda a sua vida e também manipula os outros. É sobre isso que conversamos. O que é importante saber, principalmente para quem é mais jovem, do que você vai enfrentar no futuro. Voltamos aqui pela ordem da sequência com a Ruth Bolognese, jornalista. Ruth, falando do dia a dia, esse é o primeiro grande problema. Você, jovem, vai para o mercado de trabalho. Você não sabe nada disso que o Eduardo Ferraz advertiu aqui. Aí você cai lá e de uma hora para outra você está tendo que fazer alguma função maluca que as pessoas fazem como piada, ou então você, se começar a trabalhar demais, vai ser perseguido, segregado e até expulso do grupo, porque as pessoas não querem sair da famosa hoje área de conforto, falam aí, né, zona de conforto. Mas não tem como fugir muito, né, no primeiro emprego. Você entra virgem mesmo, né? Você falou. E aí vem mesmo a manipulação, agora chama de bullying, né? Agora é chique, né? O assédio moral. O assédio moral, essas coisas todas, né? Mas aí é infinito, viu, Vili? A manipulação é infinita. É a secretária, eu vou falar uma bobagem, mas todo mundo é adulto aqui. Eu já trabalhei num lugar onde a secretária dormia com o chefe e ela dominava uma redação inteira. Sério mesmo. Aí a gente pensava, bom,
para ficar nesse nível de manipulação, eu vou ter que dormir com o chefe, que não era o caso, né? O chefe nem queria também. Uma que dormia com o chefe lá em São Paulo foi morta, né? Também. O famoso caso lá do chefe da redação. Agora, eu falei para você que eu ia fazer uma pergunta para a Arlete, que ela entende disso. O amor é manipulador? É uma pergunta romântica. Numa relação afetiva, sempre tem quem manipula e é manipulado, não é? Sim, existe o que a gente chama de uma escalada, né? Uma escalada de poder. Pode ser, não necessariamente, né? Depende da característica da relação e da consciência que existe para cada um, né? O quanto cada um está consciente do que está fazendo na relação e do que está vivenciando na relação. Mas, obviamente, eu acho que por ser a relação conjugal a mais próxima, né? A mais íntima, sem laço sanguíneo, né? Porque não tem laço sanguíneo, mas é a mais íntima, né? Assim, em termos de relacionamento. Por isso eu acho que é muito fácil e é justamente onde se tem os maiores problemas. Não, o ser apaixonado é mais manipulável, né? O ser apaixonado está completamente possuído, né? Está patologicamente possuído, porque a paixão é uma patologia. Sinto muito os apaixonados. É gostosinho, mas é uma patologia e temporária, graças a Deus, né? Porque senão a gente ia se ralar nessa vida, né? Diz que dura 2 anos e 8 meses, né? Olha... As pesquisas mais recentes? Pode até tudo isso. E depois, segundo a Ruth aqui no debate, vira tudo irmão? Vira tudo, é verdade. Vira tudo meu irmão. Vira tudo irmão. Eduardo Ferraz, e quando tem um subterrâneo na empresa como esse aqui, gravíssimo, relatado pela Ruth, mas infelizmente comum, né? Subterrâneos que você não entende. Então a pessoa diz, faça isso que a empresa quer. Na verdade, é a pessoa que quer, não a empresa, tem algum interesse particular daquele grupo, daquelas pessoas, ou então tem algum relacionamento que as pessoas até sabem, mas tem que fingir que não sabem. Isso é mais comum ainda em empresas familiares. Eu não estou falando em empresa familiar com uma padaria com 2 funcionários, né? Existem empresas familiares no Brasil com 3, 4, 5, 10 mil funcionários. E a leitura que se faz numa empresa familiar é o que o dono quer. Então essa sua pergunta tem muita relação. Também tem empresa privada, empresa profissional, mas às vezes as metas dizem uma coisa, o balanço pede, olha, você tem que fazer tal coisa, chegar em tal número, mas na verdade o seu João não quer. Então você tome cuidado para não... Mas não está dizendo aqui que eu tenho que bater 110% da meta? Tem mais cuidado, porque o gerente da outra filial é filho do seu João. Então, se você bater 100% da meta, 110%, você vai ultrapassar, porque ele não bate nunca. Então, tome cuidado. Se ele tiver com 98, faça 97. Se ele tiver com 103, faça 102. Mas onde é que está escrito isso? Lugar nenhum, faça o que eu estou mandando. Então, brincando, falando sério aqui, isso nunca vai estar escrito em lugar nenhum. Eu estou contando um caso real que eu passei alguns meses numa empresa familiar, que eu acho que eu já aprendi tudo e toda vez eu fico estupefato igual. Eu me sinto um tonto, né? Eu vou lá... Tem novidade. Não, agora eu descobri, mas eu falei, essa é nova, quer dizer que não pode bater o filho... Não pode. Entendi. E querem consultor pra quê? Entre outras palavras, eu tava lá, né? Isso era um jogo de cena. Eu quando percebi, então tô sendo sincero aqui, quando eu percebi que era um tremendo jogo de manipulação, eles queriam um consultor só pra dar pra botar o chantilly em cima do bolo, pra falar que tinha... A minha função era decorativa, quer dizer, eu lá em poucas horas, né, nessa conversa, eu percebi que era um tremendo jogo de manipulação e eles queriam validar, na verdade, o filho do cara. Quer dizer, eu ia fazer papel de bobo lá. O que eu fiz, e felizmente eu posso fazer isso, falar, olha, muito obrigado, eu estou com a agenda muito cheia, estou mesmo, eu não vou poder voltar a segunda vez, eu saí. Agora, se eu aceitasse, poderia ter aceitado, eu teria que fazer parte do jogo. Ou seja, treinar todas as outras equipes para fazer 97,5 se o rapaz lá fizesse 98. Então, na prática... O que a gente pode tirar em qualquer empresa é, procure entender as regras tácitas, procure entender os valores, aqueles que não estão escritos, porque esses é que vão determinar o seu sucesso ou o seu fracasso numa empresa. Posso contar uma historinha interessante sobre isso? Uma vez o Dr. Paulo, meu querido Dr. Paulo, te deu uma entrevista ótima, Dr. Paulo Pimentel, reuniu todo o pessoal da redação lá no estado do Paraná e disse assim... A partir de hoje, eu quero um jornalismo vivo e quero crítica ao governo. Mas falou para todo mundo.
Eu era colunista. Só eu acreditei. 2 meses depois eu estava na rua. Isso é verdade, porque ele deu o recado, mas não era o recado, entendeu? Como eu era jovem na casa... Entenda. Não era para bater a meta, né? Não era para bater a o meta. que você está falando. Eu vivi isso. Todo dia, todo Mas não era bem aquilo. Veja, Ruth, quando é explícito, quando alguma coisa é explícita, ela fica mais longe da manipulação, porque é um combinado, pode ser um combinado. Se você entra numa empresa e sabe que você vai ter que fazer isso, e até que você não concorde, mas você vai ter que fazer, isso é um combinado. Eu posso dizer, então, tudo bem, eu vou entrar... Sim, mas aí não é um jogo, aí você aceita, aí você faz parte aí dele. é um combinado, você aceita. É só do ovo que você contou, como é que era? Ah, é, pois é. Como é. A galinha está envolvida no fato, mas o ovo está comprometido. Porque ele some, ele desaparece com a situação, porque vai ser comido, não é? Masa, você aqui um dia deu um exemplo que vai nessa linha chamada aqui pelo Eduardo Ferraz, que é, muitas vezes, a ordem que não vem de onde se pressupõe que ela venha. Por exemplo, alguém chega para você no ambiente de trabalho e fala, faça porque o doutor mandou. Isso é a tal empresa familiar, né? O grupo RPC. Hoje não, hoje mudou um pouco. Hoje há um espírito liberal. Porque um dos arquétipos montados sobre a nossa profissão, e que é uma coisa justa, que é a questão da pretensão do jornalista ser um profissional liberal, uma pessoa que contesta, que discute. E há uma série de ajustes nisso aí que permitiram, por exemplo, eu lembro que em 1950 e pouco, o diretor do jornal não entrava na oficina. Ele tinha que pedir licença para entrar na oficina, na parte dos gráficos. Tal sacrossanto ambiente, o que se criou em torno para não alegar que não queriam intromissão, inclusive da própria redação, né? Então esse espírito, de certa forma, existe porque, por exemplo, o jornal que eu trabalho, a Folha da Londrina, sempre foi um jornal que remava contra. Às vezes o milanês, o diretor, fazia um acordo com o governo bom para o jornal, e ele ou transmitia, ou ninguém levava a sério. E o jornal no dia seguinte contestava. Estava apoiando greve de professor, deixava o sujeito tonto, né? Então há esse lado na nossa profissão, não que todos cultuem. No caso da RPC, da época antiga, o doutor mandou. E o doutor mandou era um Abre Sésamo, era um Shazam, né? Que tinha um efeito mágico interno. E para você saber se esse doutor mandou era realmente uma determinação do doutor, uma manipulação, um aproveitamento, e era um aproveitamento. Claro. Só que o doutor tocava a empresa com a visão de todos esses fatores. Ele sabia até que ponto esses blocos todos iam se ajustar. Então, de repente, eu não aceitava, eu vivia conflitando com o doutor, que era impossível. Uma pessoa com o mínimo de espírito liberal, você ficar... Eu me lembro, uma ocasião, quer dizer, a minha demissão do Canal 12, ele e os sócios escreveram uma notícia e queriam que eu colocasse no noticiário. Eu li a notícia, cheia de adjetivo, que é o câncer da frase, né? Eu peguei, o Tanamate veio, olha, a ordem é essa aqui, tem que fazer isso aqui. E eu fiz o contrário, fiz uma coisa bem enxuta. Aí estou na sala do JJ, diretor artístico, doutor, ele fez, né? Segurando o telefone. Levantou. Aí o doutor entra, mas não sei o que, doutor Francisco, eu admito com o senhor incompatibilidade ideológica. Agora, gramatical não tem jeito. Eduardo Ferraz, e aí, nesses momentos do choque, dessas situações, de você perceber que está sendo manipulado, e aí a escolha que você tem, como é que se enfrenta isso? Eu acho que a pessoa pode ser inteligente. Quando as regras são explícitas, como falou aqui a Elétrica, quer dizer, chega uma hora, Vili, que por mais ingênuo que seja a pessoa, o jogo fica claro. Quer dizer, ninguém é tonto o suficiente para ficar um ano numa empresa e não perceber o que rola ali, né? O que pode, o que não pode, o que é bem visto. Por exemplo, relacionamento afetivo dentro da empresa. Tem empresa que proíbe, as pessoas têm igual, só fazem escondido. Tem empresa que você tem que concordar com o chefe na reunião, e se você não disser um amém para ele, você vai ficar na geladeira. Tem empresa que eu ouvi há pouco tempo atrás, eu fiquei surpreso,
que lá quem engravida é muito mal vista, fica na geladeira 3 anos. A mulher que engravidar lá, essa pra mim tinha sido nova também, né? Ó, aqui engravidou 3 anos sem aumento de salário ou... Mas ninguém diz... Mas imagina, né? Ainda mais hoje, né? Olha, aqui a gente não contrata tal tipo de pessoa, aqui a gente não contrata gente com sotaque. Então, na verdade, o que é ser feliz? Se as regras, nenhuma empresa é perfeita, nenhuma em nenhuma circunstância. Se o que você faz, se a sua personalidade, se o que você pensa bate com 70% do que rola na empresa, você está no lugar certo. Então, se você não gosta muito de trabalhar, se você gosta de chegar tarde, se você gosta de fazer fofoca, e a tua empresa é assim, você está no lugar certo. Eu não estou criticando aqui, eu estou sendo claro, um pouco irônico, mas se o jogo rola assim e você é assim, tá bom. Agora, se você é formal, sóbrio, circunspecto, meio briguento, gosta de dizer o que pensa e está numa empresa assim, você está no lugar errado. Não tem como ser feliz numa empresa assim. Então procure uma empresa com regras claras, sóbria, formal, quadradinha, que dá pouca chance para a pessoa, mas esse é o efeito colateral. Então, quando você trabalha ou se relaciona ou tem uma profissão onde você pode ser a maior parte do tempo o que você é mesmo, o que você sente, o que você pensa, você está feliz e está no lugar certo. E se eu não estiver, começa a procurar. Porque, eu vou repetir, não existe empresa perfeita ou profissão perfeita, o que existe é aquela onde você pode ficar relativamente à vontade a maior parte do tempo. Henrique Cardoso, pelo Twitter, sensacional o programa de hoje. Parabéns para vocês, então, que estão aqui com a gente conversando. Ruth Bolognese, vamos aqui a um novo capítulo da história da humanidade. Agora todo mundo tem poder, todo mundo tem nas redes sociais a possibilidade de falar e manipular os outros. Como é que fica agora? Pois é, eu ia até tocar nesse assunto, Vili, porque quando a opinião, ela está ligada a uma forma de manipulação, alguém aceitar a tua opinião. Hoje todo mundo dá opinião, né? Só em complementando esse negócio do Vili, até que ponto você amadurece, quando que você amadurece e percebe assim, olha, eu posso também manipular, eu posso me manifestar e a minha opinião pode ser aceita. Existe um período da vida que você consegue chegar a esse momento? Você está me perguntando? Eu estou perguntando. E eu acho que sim. Eu só pergunto, né? Não, eu não sirvo para comentarista. Gente, eu não posso comentar, você pergunta. A minha pergunta manipula. Então você está na era moderna, você terceiriza a pergunta. Eu faço para você passa para frente. Eu passo para frente. Então, eu acho que sim, querida. E não tem a ver com idade. Eu acho que tem a ver com maturidade emocional. Então, quanto mais maduro e mais conhecimento de si mesmo, quanto mais consciência tem o indivíduo, menos manipulável ele é, ou se for, ele está conivente com a manipulação. E ele também manipula menos. Eu entendo que quando você está consciente de você, e como diz o livro do Eduardo, quando você é você, quanto mais você for e mais consciência disso você tiver, menos alguém te manipula. Porque você tem autocondução, você tem autocrítica, autocondução, autodelimitação. E se você precisa de alguém que te delimite, você está vulnerável à manipulação. Então, não importa, às vezes existem crianças que estão podendo dizer coisas do tipo, eu acho que isso não é da minha competência, eu acho que você tem que lidar com isso sozinho. Tem crianças que dizem isso para os pais. Eu acho isso fantástico, né? Seu pai está me traindo. Ou qualquer coisa do gênero, né? Você precisa ficar do meu lado, né? E a criança diz, não, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é o problema do casal. Então, são crianças. Então, esse tipo de interação depende da maturidade emocional que as pessoas têm. Quanto mais imaturo, mais vulnerável e mais vai com a onda. Vamos voltar com na questão não, eu transformei a pergunta. Mas a questão da internet, né? Ela faz com que todo mundo coloque lá a sua opinião e também tenha variedade de opiniões, né? Isso deixou a gente vulnerável. Eu digo gente jornalista. E aí você diz uma coisa, tem 500 caras que pensam o contrário e coloca lá, né? Mas tem o seu lado bom, né? Porque antigamente o leitor era silencioso, ele só recebia e não se manifestava. Chamado formador de opinião, né, Márcia? Como é que é isso? Hoje nós estamos a zero, hein? Agora, Eduardo, como é que é? Cientista político. Cientista político. Cara, articulou algumas noções das coisas, vira cientista político. É como o
tal do formador de opinião. Então, acho que hoje existe formador de opinião. Eu acho que todo mundo participa, né? Todo mundo, e faz pressão, e até tem a manipulação de grupo, quando você tem grupos que nas redes sociais forçam as coisas. Exatamente. Mas, Vili, tem uma frase do Mário Moreno, Cantinflas, clássica, sobre o tema que nós estamos falando. Os caras vão para a mesa de baralho, né? Vão jogar o pôquer, aí ele levanta e diz assim: nós vamos agir como cavaleiros, ou afinal, como nós sempre fomos. Eduardo Ferraz, a pessoa chega na empresa, aí ela percebeu o esquema existente ali. Muitas vezes também a pessoa se faz de ingênua se ela for um pouco esperta, porque é melhor se confundir entre os ingênuos do que chamar a atenção porque percebeu o quadro e pode virar um alvo. De novo a gente volta aqui para o autoconhecimento, né? O que você quer? Você chegou lá e entendeu o jogo. Quais são os seus objetivos na empresa? Você quer lá ficar lá um ano para aprender como é que... É uma empresa que treina bastante, você quer ficar um ano lá? Ou então é uma empresa que paga muito bem, você quer ficar 3 anos, fazer seu pé de meia, forrar o bolso e depois partir para a carreira solo? Você quer status? A empresa paga mal, a empresa é bagunçada, mas ela dá uma tremenda visibilidade. O que você quer? Então, esse jogo, quando ele é claro para a pessoa, não tem problema nenhum, massa. Então, se o ex-ingênuo deixou de ser, né? Então ele não é mais ingênuo, agora ele já entendeu que o jogo da empresa é aquele. E ele tem claro que ele quer ficar lá 6 meses, 1 ano ou 2, ele vai jogar o jogo. O que não pode, eu acho que a parte ruim para a pessoa e no fundo para a empresa é a pessoa ser tonta, ela está fora do ar, ela está lá como massa de manobra. E a maioria das pessoas na vida e nas empresas são massa de manobra, ela não sabe por que ela está fazendo ali, ela não sabe que ela é parte do jogo político da empresa, ela é massa de manobra. Então essas pessoas, elas reclamam, fofocam, se revoltam, mas não fazem nada. Eu acho que a inteligência, o autoconhecimento, a autopercepção é o que define o que ela vai ser na vida, naquela empresa e na vida. Quer dizer, quem se conhece mais é senhor do destino, para si, para a família e para as empresas. A pessoa que não se conhece, que não tem noção, ela vai sempre ser massa de manobra, ela sempre vai estar sendo usada, vai sendo muito facilmente manipulada pelos outros, às vezes até por subordinado. A Arnete Ferrari podia explicar pra gente, porque parece que o ser humano nasce sabendo manipular, desde quando o nenê chora porque quer mamar, e aí ele faz show no supermercado porque ele quer algum brinquedo, e o problema é se os pais deixam que ele vá nessa linha, porque depois ele vai ser um adulto bebê. Perfeito. Acho que essa é uma questão social até bem grave que a gente está vivendo, de que os pais começaram a temer ser controlados pelas crianças. Existem crianças muito novinhas, a criança desde novinha, se a primeira oportunidade que ela tiver e que ela sacar inconscientemente que ela pode ter poder sobre os pais, ela vai usar. E isso começa praticamente com 2 anos, né? Porque é da fase anal, que a gente chama, sai da fase oral, vai para a fase anal, e a fase anal é uma fase de controle. E o controle pode ficar no esfíncter, né, inicialmente, quer dizer, é uma coisa mais complexa do que isso. Mas a criança já começa a fazer manipulação. E ela manipula e obtém a resposta. E quando ela obtém a resposta, ela avalia, e se aquilo for produtivo, funcional, ela volta a repetir. Então ela já começa a lançar a mão do poder. E os pais que se deixam dominar estão prejudicando a criança? Muito. É muito importante para a criança ter a segurança da autoridade dos pais, essa autoridade bem entendida, obviamente, né? No sentido de que a criança vai ser orientada para não fazer ou para fazer determinada coisa, mas ela também tem que estar conivente, ela tem que entender por ela que ela pode fazer aquilo ou deve fazer aquilo. Então isso não é uma não é uma manipulação, é uma manipulação dos pais, eles vão manipular para que ela faça determinada coisa, mas ela pode compreender por quê. Vamos já quase para o final, passando aqui os recados principais. O que é que a gente deve sair daqui sabendo em relação à manipulação? O que nós aprendemos hoje, Ruth? O que você aprendeu na sua vida profissional que para você hoje é importante, que você não faria se você fosse novinha de novo?
Não, você é novinha. Mas se você fosse mais novinha. Eu agora não vou contar. Eu não vou contar porque não é hora. Mas eu queria falar uma coisa que a gente não tocou aqui, e eu acho que até porque não era o tema, mas ainda vou entrar na política um pouco. Acho que a manipulação pior é a manipulação social, manipulação do governo quando nos mente, quando bota dizendo que tem segurança e não tem, quando tem saúde e não tem. Essa é uma manipulação grave e que a gente só vai se defender quando tiver mais educação. Aí é o amadurecimento e a maturidade política, educacional e de conhecimento. Acho que é isso que eu espero. Eu penso nisso sempre e eu procuro seguir esse caminho. Não me manipulem. Eduardo Ferraz, pelo que nós entendemos aqui, é isso mesmo, né? Isso aqui não é a Disneylândia. O mundo é assim. A gente tem que saber que vai enfrentar esses percalços todos aí e se preparar para isso, né? Para conviver. Eu acho que o excesso de otimismo, a ingenuidade é um crime que se comete com as pessoas. Às vezes me dizem, olha, você é negativo. Eu não sou negativo nada, eu sou um sujeito mais realista que eu, mais positivo que eu. Acho que é difícil. Mas eu acho que é um crime que se comete, que a pessoa comete consigo e com as outras em volta, esse irrealismo fantástico, né? Somos o país do futuro, tá tudo certo, tá tudo bom, entra numa empresa que você vai ter sorte, Deus te ajuda. Aquela história do jogador que bate o pênalti, né? Como é que você fez o gol? Não, Deus me iluminou. E ferrou o goleiro? Qual é a lógica? Não é o mesmo Deus para todo mundo? Que realismo fantástico é esse? Eu vivo me fazendo essas perguntas. E o outro lado também não é cristão, também não faz o bem. Então, vamos cuidar, vamos, sejamos menos ingênuos, nos autoconheçamos melhor. Não fiquemos sonhando com coisa que a gente não merece. Não tem pé nem cabeça, não vai acontecer nada. Aliás, a frase mais ilustre de um brasileiro que eu conheço é do Barão de Tararé. Ele dizia o seguinte, vai ter gente que vai me odiar depois de pronunciar essa frase, né? Ele dizia o seguinte, da onde a gente menos espera, de lá é que não sai nada mesmo. Então, a manipulação, ela começa com alguém dizendo para você, olha, você vai crescer, você vai ser promovido, você vai ganhar muito, sendo que você não tem o menor mérito. Isso não tem cabimento, isso não tem lógica. Agora, se você tem o mérito, se você tem a competência, se você tem a condição e você faz por onde e não está sendo reconhecido, muda de lado. Eu acho que o realismo é o maior antídoto que a gente pode ter, o autoconhecimento, o realismo, é o maior antídoto que a gente pode ter contra a manipulação barata. Vamos ouvir a Arlete Ferrari, porque a manipulação está em casa, está nas relações familiares. O que é que os professores e os pais devem ter atenção para que isso, desde cedo, seja controlado? Eu entendo que ainda é a questão de você oportunizar para a criança, desde cedo, que ela tenha condições de pensar e de avaliar, e isso é criar uma inteligência emocional. A inteligência emocional pode dizer um antídoto, no sentido de que a pessoa saiba se autoconduzir, saiba pensar por ela mesma, e eu acho que é a única forma de se ficar mais prevenido contra essa coisa que é mais sociopata, que está muito na nossa cultura de manipulação. Muito obrigado, Arlete Ferrari, psicóloga, Ruth Bolognese, jornalista, Eduardo Ferraz, consultor, aqui conosco nesta manhã. Muito obrigado pela presença de vocês.